Meu nome é Henrique Morbin, eu trabalho hoje no Banco Agiplan como desenvolvedor iOS Sênior. Eu cuido do time lá e faço um coach com o pessoal. Eu entrei na Agiplan como Ilegra ainda, prestando serviço, e daí a gente entregou o projeto e o pessoal lá gostou do nosso trabalho e nos convidou para dar seguimento no aplicativo, e foi assim que eu entrei lá. Eu sou desenvolvedor desde 2011. Eu fiz o meu curso lá em São Paulo. Acho que na época era a única escola que dava curso de iOS e aí artes interativas. E desde lá foquei na tecnologia. Eu gosto de assistir Netflix com a minha esposa, ficar com meu filho, recém-nascido, e quando eu tenho tempo, correr em volta do condomínio. Aqui estão alguns aplicativos que eu fiz. O Stix é um pega-varetas, é um joguinho de pega-varetas. É onde me deu grande parte dos meus rendimentos. O MyPets é um aplicativo para gerenciar os teus pets. Então, vacinas, banhos, consultas, com lembretes. Aquela mãozinha ali é o Speed Stacks Timer, então ele é um cronômetro para o jogo Torre Copos. Foi uma ideia que o meu irmão pequeno deu jogando o joguinho, e daí eu peguei, fiz um cronômetro, lancei, e o aplicativo bomba lá na Arábia Saudita. Não sei porquê. Algumas empresas que eu trabalhei, alguns projetos que eu trabalhei, Sicredi, Unicred, e agora estou trabalhando também no Banco Agiplan. Eu não sei, eu acho que é coincidência, mas eu peguei já vários projetos financeiros. Eu comecei a perceber isso ao longo da minha carreira. Não foi de propósito, eu acho que é coincidência. E ali, por último, algumas empresas grandes que eu participei. A única que não foi focada em mobile foi a Siemens, que foi onde eu iniciei a minha carreira. Eu era analista de suporte, fazia desenvolvimento, aí depois já fui para HP como desenvolvedor mobile, Ilegra e agora Banco Agiplan. Vamos falar hoje sobre Fastlane e Bitrise. Então, vou passar rápido assim, o que é cada um deles. A gente vai falar sobre certificados e provisionamento. Isso aí tudo é do mundo iOS, que é o meu background. Vamos falar sobre registro de dispositivos. Vamos falar sobre build e deploy. Como é que a gente usa o Fastlane e o Bitrise juntos. E um pouquinho de triggers. Então, o Fastlane ele é uma ferramenta para automação, tá? Então, com ela, tu orquestra alguns processos automatizados. Então, na ferramenta tem várias ações já predeterminadas, que são as actions, que tu consegue executar para automatizar o teu trabalho. E, assim, eles têm diversas actions. Eu acho que, assim, a pessoa tem que acessar lá a documentação, que está ali disponível no link deles, e dar uma conhecida em todas as actions que eles têm disponíveis, para ver quais são as possibilidades, como é que a ferramenta pode te ajudar. Então, assim, é dar uma passada rápido, ler a action, ver o que ela faz, para daí depois talvez criar uma lane e automatizar todo um fluxo de trabalho. Eu tenho uma outra apresentação aqui, eu coloquei o link, que é só focada em Fastlane. O Bitrise é uma plataforma na nuvem para integração contínua. Então, ele tem já alguns steps parecidos com o Fastlane, que tu consegue lá ir linkando passo a passo, faz o clone do teu projeto, instala as dependências, gera as chaves SSH, faz o build, faz o deploy, manda um e-mail, manda uma mensagem no Slack. Então, ele tem um monte de caixinha que tu vai conectando e vai montando também o teu fluxo. E daí ele roda tudo na nuvem. É bem fácil de configurar. Aqui está um exemplo. Ó. Então, assim, ele realmente te dá essas caixinhas. Quando tu clica na caixinha, ele abre na direita as configurações que ele tem obrigatórias, as configurações opcionais, e tu consegue fazer o que tu quiser com a ferramenta. O Fastlane é gratuito. Tá? Então, assim, ele é gratuito, ele é open source, tu pode baixar para tua máquina, fazer o que tu quiser, mandar um pull request, tem um monte de gente contribuindo. A manutenção dele é bem forte, assim, o cara que criou trabalha focado na ferramenta e está sempre lá respondendo os pull requests, respondendo o pessoal nas issues.
E o Bitrise, ele tem uma instância free, tá, que tu consegue utilizar, só que ele te dá só 10 minutos. Se o teu projeto está começando, tá, isso aí dá tranquilo, tu consegue usar ele free. Mas se o teu projeto começa a ficar um pouquinho mais sério, se ele já tem um pouquinho de dependências que têm que ser instaladas, esses 10 minutos vão passar fácil, e daí tu já vai ter que comprar a instância dele paga, que é $50 por mês. É caro, então, assim, caro para tu pagar do bolso e tal, mas eu acho que para uma empresa, para um projeto, é um dinheiro que vale muito a pena. Por que ele demora muito tempo para rodar o teu projeto iOS? Porque ele roda num ambiente limpo. Então, assim, ele não tem nada cacheado no Derived Data, lá na pasta. Ele faz o clone, ele instala tudo do zero, tudo limpo, e é por isso que ele demora tanto. É que nem quando tu pega o projeto ali do teu Xcode, vai buildar, e ele indexa, ele fica fazendo lá, processando símbolos, fazendo tudo que ele tem que fazer, e o teu primeiro build demora pra caramba. Tá, mas vamos lá. Eu falei, e não ajudei vocês, né? Vamos falar sobre certificados e provisionamentos da Apple. Eu acho que tem 3 fases para o desenvolvedor iOS quando a gente está falando de certificados, tá? Da Apple. Acho que é a fase do desespero, tá? É aquele momento assim que, cara, eu tenho que mandar meu aplicativo para a loja e eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer primeiro. Tem o provisionamento, tem certificado, eu não sei inglês, eu estou começando agora, cada projeto tem uma configuração. E, cara, eu lembro do meu primeiro aplicativo que eu mandei para a Apple. Eu passei um dia tentando fazer os certificados de provisionamento se conectarem no modo tentativa e erro. E eu não consegui. Aí eu deixei de lado. No outro dia eu peguei de novo, com a cabeça um pouco mais fresca, assim, tentei, acertei e foi para a loja. E a Apple aceitou. Mas eu não sabia o que eu tinha feito de diferente. Então, assim, levou um tempo até eu chegar no segundo estágio, que é o estágio do domínio. É o estágio que tu sabe o que é o certificado, sabe para que ele serve, sabe o que é o provisionamento, sabe como é que as coisas se conectam. Tu tem que ter o teu app cadastrado lá com o teu Bundle ID, tu tem que ter os dispositivos registrados, tu tem que certificar o teu Mac para autorizar o teu Mac a fazer o build. O provisionamento é o cara que liga o certificado com o teu app, com os dispositivos que tu vai mandar para teste ou mandar para a Apple. Mas eu acho que esse é o estado que a gente tem que chegar. É o estágio que a gente tem que automatizar o processo, essa chatice da Apple de certificado de provisionamento. E eu acho que, sim, é aqui que eu estou hoje, entendeu? Hoje eu não me preocupo mais com essa chatice. Eu sei como é que funciona se eu tiver que fazer na mão. Tá? Eu recomendo que quem estiver desenvolvendo também saiba, para saber o que acontece. Mas, cara, faz uma vez, aprende e depois automatiza. Para de ficar perdendo tempo com isso, entendeu? Porque é muito chato esse certificado da Apple. E qual é a ferramenta que vai te ajudar com isso? É a Action Match do Fastlane. Então, é uma ferramenta que vai... Como é que ela funciona? Tu vai criar um repositório, tá? Tu vai criar um repositório no Git, aonde tu quiser, o repositório que tu quiser. E vai rodar o Fastlane Match. Vai entrar no teu projeto, vai rodar o comando Fastlane Match. E ele vai começar a fazer um monte de pergunta para ti. Qual é o URL do teu repositório? Qual é o Bundle Identifier do teu aplicativo? Qual é o Team ID lá dos teus certificados? Qual é a senha que tu quer criptografar os teus certificados? E daí, quando tu responder tudo isso aí e mandar rodar, na verdade, tu já mandou rodar, né? Tu só responde para ele vai fazer tudo automático para ti. Ele vai criar os certificados lá no portal da Apple. Ele vai criar os provisionamentos, tudo automático para ti. Vai instalar esses certificados no teu keychain da máquina local. Vai instalar os provisionamentos no teu projeto. Ele já vai pegar e configurar lá no playlist do teu projeto cada certificado para o debug, para o release. E vai salvar todos esses arquivos lá no repositório, para depois tu poder utilizar também. E funciona. É tipo mágica, entendeu? Quando tu configura a primeira vez e vê funcionando, tu não consegue aceitar em ter que fazer tudo manualmente de novo.
Só que tem um input manual. Porque tu rodou o comando e ele começou a te perguntar um monte de coisa. Então, assim, como é que eu vou automatizar um processo desses se toda hora ele ficar me perguntando essas coisas? Então, a gente cria um arquivo chamado fashfile, tá? Coloca o comando match ali para dentro, responde as perguntas que ele te perguntou, coloca ali como propriedades do comando match, o bundle do aplicativo, o teu Team ID, a URL, onde tu quer que guarde os certificados, não esqueça, tem que deixar ela privada. O teu username, que é o teu Apple ID, lá que tu tem o acesso aos certificados e tudo mais. Então, se for o projeto do cliente, tem que ter o acesso lá ao portal do cliente. E aqui, ó, eu criei uma outra lane no meu Fashfile, que é para já rodar a geração das chaves, tanto para desenvolvimento quanto para produção. Então, ele também, aproveitando falar aqui do recurso da lane no Fashfile, que tu coloca aqui esse options, e usa essas options dentro da tua lane, e daí tu consegue, a partir de uma lane, chamar outra passando parâmetros. Então, assim, o Fashfile permite essa criação de parâmetros, permite que tu faça uma lane que te retorna um valor. Então, assim, é bem flexível, tá? Esse código aqui é Ruby, então o teu Fashfile tu vai escrever em Ruby. Aí depois, com o Fashfile escrito, a única coisa que tu precisa fazer é rodar o comando. Fashlane e o nome da tua lane que tu deu para ela. O nome é tu que dá, tá? Então, fiquem à vontade para dar o nome que mais fizer sentido para vocês. Rodando o comando, ele vai pegar e vai criar todos os certificados, todos os provisionamentos e ainda para os teus 2 ambientes, tudo automático. E tudo com um comando só. Tá, mas isso tu fez para ti, né? Só que agora tu pode fazer também uma lane que é bem parecida com a geração dos certificados, só que agora tu passa um comando dizendo que é somente leitura. E daí tu vai estar criando uma lane que não gera os certificados, que apenas vai lá no repositório, baixa todos os certificados, baixa aqueles P12 da vida, que quando tu precisa distribuir um certificado para outra pessoa, tu tem que gerar e tudo mais. Ele baixa para a máquina do outro desenvolvedor e a máquina dele fica configurada. Então, assim, para quem trabalha em time, é muito bom isso. Porque tu gera ali, tu tem acesso à conta do teu cliente e só tu tem. Aí tu vai lá, faz a geração, roda o Generate Keys e depois diz para o teu time, gurizada, roda aí o Download Keys, aí, sai buildando o projeto, sai assinando, que eles vão ter tudo na máquina deles também disponível. Eu lembro uma vez que eu fazia um freela para uma agência, e eles já tinham um time lá de desenvolvedores, se não me engano eram uns 4, e eles tinham pego um projeto a mais lá, e daí eles quarteirizaram para mim. Eu estava lá codando de madrugada e tal, e eu terminei a versão, e eu precisava mandar ela, e quando eu fui assinar, eu não estava conseguindo assinar, e estava com problema, e eu disse, cara, quer saber, ninguém vai me atender de madrugada, como é que eu vou fazer para entregar a versão e não ficar, e não dizer, eu não consegui o certificado, então vou atrasar um dia. Eu fui lá no portal do cliente, lá da agência, e revoguei todos os certificados. Tudo. E criei eles para mim, né? Assinando para o meu Mac, para o meu projeto. E, cara, isso deu um problema. Porque os caras lá gerenciavam os certificados na mão, e eram 4 desenvolvedores, e eles ficaram putos da cara. Porque daí eles tiveram o trabalho de, no outro dia, que eles também tinham entrega, de gerar tudo de novo, tudo manualmente, distribuir tudo de novo para o time, reconfigurar todos os Macs. Mas eu tinha que entregar, né, cara? Eu vou fazer o quê? Vamos dar uma refatorada no nosso Fashfile, porque olha só o que aconteceu. A gente duplicou esses parâmetros. E, cara, isso aqui é código, isso aqui é script. Então, assim, se tu deixar crescer ele,
sem cuidar dele, vai ficar que nem aqueles projetos legais, entendeu? Vai ficar estranho de ler, de entender o que está acontecendo, de dar manutenção, de depois evoluir o teu script. Então, assim, o que a gente pode fazer? A gente vai pegar esses comandos aqui, tá? E vai criar um outro arquivo chamado matchfile. E vai declarar esses parâmetros. E agora reparem, ó, não tem os 2 pontos, não tem a vírgula, é só declaração de parâmetro. Porque quando tu rodar o comando match, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro procurar esse arquivo. Eu tenho um matchfile para tirar esses parâmetros. Se ele tiver esse arquivo, ele vai pegar os valores de lá. E daí ele tem uma ordem de onde ele tira os parâmetros. Ele primeiro tenta no matchfile, se não tiver no matchfile, daí ele vai para as lanes, e se não tiver na lane, ele vê se ele recebeu algum parâmetro na lane, e daí ele usa. Então, assim, mesmo que tu tenha esse cara aqui, se na tua linha de comando tu declarar um app identifier, ele vai usar o que tu passou como parâmetro, e não o que está no matchfile. Então, olha só o que a gente fez. A gente pegou todos esses comandos, colocou para o matchfile, e olha como é que ficou a tua lane lá no fastfile. Ficou bem mais limpa. Porque para ti, quando tu está rodando ali o comando do match, tu não precisa ficar olhando para isso. Isso aqui não te agrega valor. Tu sabe qual é o bundle identifier. Para ti não te interessa esse código aqui do Team ID, o teu código lá na Apple. Para ti não te interessa. Então, assim, tira isso dos teus olhos, entendeu? Lê um arquivo, um script que te diz, estou rodando o arquivo, o comando match. E é isso que importa. Então, olha só como é que ficou bem mais clean, o antes e o depois da mesma lane que gera as chaves. E isso aí tu pode fazer com todos os teus comandos, com todas as tuas lanes, o que tu precisar abstrair, colocar para outro arquivo. Esse arquivo é um arquivo especial, tá? Que é o comando match que olha para ele. Mas se tu tiver uma outra lane específica tua, que tu também precisa de parâmetro, pode declarar ela ali no fastfile também, que vai funcionar. Agora o registro de dispositivos. Tu está no projeto lá, tu foi proativo, quando começou lá o projeto, tu já pediu uma lista para o teu cliente, me manda aí todos os DIDs dos dispositivos que vocês vão querer instalar as versões de testes. Aí tu recolheu, foi lá, cadastrou tudo bonitinho, tudo manualmente, gerou todos os certificados, gerou os provisionamentos, está tudo certo. Mas daí chegou lá no dia da entrega e o diretor de marketing que comprou o iPhone novo chegou e pediu para ti, cara, instala aqui essa versão para mim. É só isso, não vou te atrapalhar. Vai atrapalhar o caralho, velho. Eu vou ter que, por causa de um dispositivo, regerar tudo de novo, cara. Esse cara não sabe o trabalho que dá gerar todos os arquivos na mão, cara. E ainda correndo o risco de tu fazer uma conexão lá errada e não deu certo. Entendeu? Tu queria fazer development e gerou App Store. Daí quando foi assinar para... Alô. Quando foi assinar lá para o Fabric, ele não aceitou, entendeu? Não conseguiu instalar. Cara, é assim que tu fica, né? Então, por causa de um dispositivo, tu tem que regerar tudo de novo e depois tudo isso aí tu tem que mandar para todos os desenvolvedores de novo para que daí todo mundo tenha todos os arquivos atualizados para que eles tenham autonomia também de assinar os aplicativos e que o diretor de marketing tenha esse certificado atualizado. Senão também, se esse cara não receber e ele assinar a próxima versão, fizer o próximo deploy e ele esqueceu de atualizar o certificado, ele vai gerar uma versão que não vai ser instalada no diretor de marketing e a gente tem um problema que todo mundo sabe qual que é, né? Então, vamos lá. Volta para o fastfile, cria uma lane, chama ela de add device, chama como tu quiser, e usa o comando do fastlane chamado register device. Ele precisa do Team ID e ele precisa de uma lista de devices que tu passa o nome que tu quer que fique lá no portal da Apple, e o DID. Cadastra isso e vai incrementando. À medida que vai chegando dispositivos novos, tu vai adicionando ali e vai deixando os velhos. Não tem problema rodar esse comando várias vezes, que não vai dar problema nenhum, tá? Porque depois, cara, tu vai rodar fastlane add devices, fastlane generate all keys e tá tudo resolvido. É só pedir para o time, executa aí o download keys e tá tudo certo.
e sem erro, sem problema, sem risco e rápido. Porque enquanto tu está rodando isso aqui na máquina, ali tu está ali resolvendo outro problema ou organizando o teu deploy, porque tu está no deadline, tu está apertado. Então, é outro recurso aí que vocês podem utilizar para automatizar essa chatice. Agora, o build e o archive. Cara, o archive demora, cara. O archive é chato. Tu tem um monte lá de dependência, tu tem um monte de código, demora, é chato. Ainda mais lá lá na empresa, onde tem algumas pessoas que estão utilizando o Mac Mini. E não tem muita memória, não tem SSD. É um parto, cara. Eu nem peço para eles gerarem o archive numa situação dessa. Consome a tua máquina. Enquanto está ali fazendo o archive, a máquina está ali rodando, a ventoinha está... E tu tem 3 ambientes. Lá onde eu trabalho, a gente tem 3 ambientes. A gente tem dev, homolog e prod. Então, o archive é triplicado. Fora lá os certificados também, que são triplicados. Porque como eu quero que no aplicativo apareçam 3 ícones, eu uso 3 bundle identifiers. Então, eu tenho que criar certificados e provisionamento tudo 3 vezes. Então, imagina se eu não utilizasse o match lá para me auxiliar nisso aí. Então, assim, o archive, quando tu tem 3 ambientes, são 3 archives. Então, é o triplo de tempo lá que fica demorando, entendeu? Isso quando não dá problema. Porque tu fez tudo isso, tu esperou o archive lá terminar, tu começou a enviar para a Apple o teu archive, e da Apple disse, mas tu setou aqui que é para iPad e tu esqueceu de adicionar launch screen para iPad. Aí tu fica, putz, aí começa tudo de novo. Tudo de novo. Archive 3 vezes, e toda a demora. Eu tenho vontade de jogar o computador longe. Só que é um Mac, né? Não se esqueçam. Então para isso, tem a Action Gin do Fastlane. Ela é que vai te ajudar com o build, com o archive, rodar os testes. Ela é aquele comando ali que manda a tua aplicação rodar. Então, a gente vai criar uma lane, a gente volta para o Fastfile. O Fastfile é o teu melhor amigo, entendeu? E cria uma lane, onde tu coloca esse comando, gin, passa o esquema, porque tu pode ter, como tu tem 3 ambientes, lá no nosso projeto a gente criou 3 esquemas. Em vez de ficar manipulando vários targets, a gente manipula só 3 esquemas e faz a configuração que a gente precisa. Então, tu escolhe o teu esquema, escolhe aqui o método e pronto. É mandado archive deploy e ele vai fazer o archive das 3 versões. Só que aqui tu só está fazendo archive, né? O que tu está fazendo com o archive? O que tu está fazendo com o resultado disso aqui? Então, na minha configuração lá no projeto, esse mesmo lane que faz o archive, eu também uso uma outra action do Fastlane, que é o Crashlytics. O Crashlytics hoje está embaixo lá do Fabric, para quem não conhece, e que agora é do Google. Então, assim, ele faz o archive, e tu executa esse comando aqui, Crashlytics, ele vai pegar esse archive e vai fazer o upload lá para o Crashlytics. E daí a tua versão vai ficar disponível lá para instalação para o time de QA, para quem tu quiser entregar a tua versão. Então, assim, para cada um deles, como tu não está passando nenhum parâmetro, ele tem algumas coisas meio defaults, entendeu? Então, tipo, só estou dando o Crashlytics, ele vai procurar por algum archive no caminho padrão que o Gin larga, esse archive. Então, se tu tem alguma configuração diferente de onde é que tu quer que teu archive caia, tu vai ter que também fazer essa configuração no Crashlytics. Isso aí não pode esquecer, tá? Então, para cada um deles, para cada archive que eu faço, eu já mando ele para o Crashlytics. E eu tive problema com isso aqui também lá na empresa. E eu não sei explicar por quê, mas eu acho que era alguma coisa de rede. A rede não era bloqueada, mas a rede era ruim. Ruim. A gente consegue utilizar ela normal, acessar a internet e tudo mais, mas eu não sei por que, para ele fazer esse trabalho aqui desse upload, cara, falhava direto.
Eu ainda falava para o time, cara, ó, se tu quiser subir para o Crashlytics, só de manhã. É porque é só de manhã que funciona. De tarde não tinha jeito. Falhava, falhava, falhava. Mas daí eu resolvi com o Bitrise. Eu comecei a executar isso aqui lá no Bitrise. E daí eu parei de ter essa variável de rede. E daí começou a funcionar perfeito. Então, assim, qualquer desenvolvedor do time vai poder fazer o deploy. O cara júnior, o cara que recém entrou, é só tu dar os comandos para eles. Cara, ó, chega ali no teu terminal, executa a fastlane download all keys, isso aí vai certificar o Mac dele, mas vai trazer todos os certificados que o projeto precisa. Ele executa o fastlane archive deploy QA, e o cara que recém entrou no teu projeto já está fazendo deploy. Não precisa mais de ti, do líder técnico, do cara lá que manja de tudo, o cara que tem a senha. Não, ele nem tem a senha do cliente. E ele vai conseguir fazer o deploy. Mas lembra, é aqui que a gente quer chegar. A gente ainda estava precisando chegar lá e executar o comando de deploy. E tem outro problema. A gente resolveu algum dos nossos problemas, mas a gente deixou outro. Ó. Vai continuar acontecendo na tua máquina. Tu vai chegar ali no fastlane, vai executar o comando, deploy, show de bola, não precisa fazer mais nada, mas a tua máquina vai continuar funcionando, porque está executando na tua máquina. Então, agora está na hora da gente pegar o que a gente fez, que é o Match e o Jim, e levar para o Bitrise. Tirar da nossa máquina. Levar lá para o servidor de integração contínua e deixar ele lá rodando tudo. A interface do Bitrise é bem amigável, tá? Então, assim, tu vai criar lá um projeto novo, ele vai te dar esse wizard aqui na vertical. E, assim, quero chamar a atenção para o primeiro ponto, que esse aqui é muito importante, tá? Quando ele te perguntar sobre se tu quer acessar repositório privado, tu marca que tu precisa. Se tu estiver começando um projeto novo só para testar o Bitrise, pode usar esse aqui que ele cria o SSH para ti automático e faz tudo fluido. Mas a gente tem o Match, e o Match tem um repositório só dele, que é onde ele guarda os repositórios. Então tem o repositório do teu projeto, que é o que o Bitrise vai enxergar, mas também tem o repositório dos certificados. Então tu precisa marcar esse cara aqui, porque daí ele vai te dar uma chave SSH, e tu precisa cadastrar essa chave lá nas configurações do teu usuário, no teu servidor lá do teu repositório, seja GitHub, Bitrise, GitLab, que for. Então, tu cadastra a chave aqui, cadastra lá no teu usuário, e daí o Bitrise vai poder acessar múltiplos repositórios, porque ele tem lá uma chave SSH. Então, é importante. Marquem esse cara aqui se vocês estiverem usando o Match, principalmente. Se não está usando o Match, se não está usando nenhuma dependência privada, lá uma biblioteca que vocês fizeram na empresa de vocês, alguma coisa sensível, se não estiver usando isso, pode também marcar isso aqui e seguir o baile. Então, tu vai passar pelo Wizard. O Wizard é bem tranquilo de utilizar, porque ele baixa o teu projeto, ele já faz o clone dele ali durante o setup, ele já procura alguns arquivos, então ele vai procurar lá, cara, eu tenho um Xcode ou um Android Studio. Então, ele já meio que já te sugere o que é o setup que tu tem que escolher. Ele vai lá procurar se tu colocou um cartridge file ou um pod file, e ele já vai te sugerir, cara, tu usa Cocoa Pods? Aí tu marca que usa Cocoa Pods, e ele já cria um step lá no Bitrise, que vai ser o que vai dar o pod install para instalar as dependências do Cocoa Pods. Então, ele já vai vasculhando o teu projeto para conhecer o teu projeto, para já meio que te ajudar a configurar. Então, é por isso que ele é tão simples de utilizar. E esse aqui é o estágio final, projeto configurado. Aí tu clica aqui e vai para o teu painel. Aqui vai ficar uma lista de builds. Mas antes a gente vai clicar no workflow, para a gente editar o nosso flow lá no Bitrise. Ele vai ter criado para nós essa estrutura aqui de steps,
porque ele já meio que conheceu o teu projeto, então ele sabe que ele precisa ativar a chave SSH, clonar teu projeto, rodar o pod install, e aqui onde seria o archive, ó, tu tira fora. Isso aqui joga pro lixo. A gente não quer usar o que ele mandou pra gente. A gente quer usar as nossas lanes do Fastlane. Então ele já tem lá um step que é executar uma lane do Fastlane. Então, vamos arrastar dois steps de lane, porque a gente quer executar duas. E que duas são essas? A primeira é o nosso download keys. Então, olha só, a gente está fazendo com que lá o servidor do Bitrise tenha também acesso às chaves que a gente gerou. E só em modo de leitura, porque ele não vai também criar nada. E para facilitar, eu criei uma lane aqui, ó, exclusiva do Bitrise. Então é uma lane para baixar as chaves exclusiva do Bitrise, para que daí eu possa fazer algumas coisas específicas quando eu estiver rodando local e algumas que fica intocável, que fica lá no Bitrise. E a segunda lane é a lane de deploy. Então também criei uma lane que faz deploy só de desenvolvimento, só do ambiente de dev, faz o GIM, faz o Crashlytics, e essa é o segundo step que o Bitrise vai rodar. 2 pontos importantes para quando vocês forem utilizar o match com o Bitrise. O primeiro tem que usar o SSH. Tem que usar o URL dos teus certificados em SSH. Porque o Bitrise não vai ficar colocando usuário e senha. Então, assim, como tu configurou lá no início o SSH, usa a URL do teu repositório como SSH, que daí vai funcionar tudo tranquilo. Segundo ponto importante. Uma das perguntas que o Matt faz lá quando tu está começando lá o teu setup é uma senha. É a senha que ele vai utilizar para criptografar os teus certificados. O Bitrise precisa dessa senha também, porque ele precisa acessar lá o repositório, baixar as coisas, descriptografar para poder instalar no ambiente dele. Então, tu cadastra nas tuas variáveis de ambiente, ali no Bitrise mesmo, uma variável chamada match password e coloca a tua senha ali. Ele vai se achar lá quando o Bitrise rodar o match, ele já procura por essa variável aqui e consegue funcionar de boa. Por isso que tem que ser esse nome aqui, tá? Não pode mudar, não pode escolher um outro. Tem que ser esse nome. Então agora é só mandar rodar. Vai ali no painel do Bitrise, clica em Start Build, ele vai abrir um pop-upzinho bem simples, onde tu escolhe a tua branch, dá uma mensagem, escolhe o workflow, lá aqueles steps todos conectados, ele tem um nome, que é o teu workflow, e daí vai rodar. Ele vai fazer tudo o que ele ia fazer na tua máquina, ele vai fazer lá no servidor, e a tua máquina já está ali dando nova branch, nova feature e tocando terror. Mas lembra, gente, é aqui que a gente quer chegar. É aqui, eu quero ficar de boa, tomando meu cafezinho. Então eu não posso ter clique para startar um build. Não posso depender desse input manual. Então está na hora da gente falar sobre triggers, que é um recurso lá do Bitrise. A primeira delas é as triggers de pull request. Então, assim, aqui eu vou mostrar para vocês as triggers que eu estou utilizando lá no meu projeto, tá? Toda vez que eu receber um pull request de qualquer branch, é por isso que tem esse asterisco aqui, caindo na develop, ele vai rodar os testes unitários. Então, eu criei um workflow lá no Bitrise, que tem lá os steps, mas lá, em vez de executar o Fastlane, eu executo os meus testes unitários. Então, assim, como a gente tem um processo de trabalho lá que a pessoa tem que abrir uma branch, fazer um pull request, aí eu faço code review do código. Durante o code review, o Bitrise já está rodando e rodando para ver se...
Enquanto eu estou fazendo o review do código, o Bitrise lá já está funcionando, já reconheceu que tem um pull request novo, já está rodando o projeto, já está executando os testes unitários. E daí, quando eu acho que o código está ok, que daí eu vou lá e dou ok para o desenvolvedor, eu dou uma olhadinha antes no Bitrise para ver se buildou com sucesso. Se buildou com sucesso, eu volto lá, merge a feature e está tudo em casa. A segunda configuração de trigger que a gente tem é de pushes. Qualquer push na branch da develop, eu executo os testes de UI. Então, eu tenho lá uma suite de testes de UIs que são replicados dos cenários de teste que a equipe de QA escreve. Então, lá, quando eu estou desenvolvendo uma feature, eu vou lá, olho todos os cenários de testes da equipe de QA, tento, confesso que não consigo fazer para todos, mas eu tento fazer o máximo de teste de UI para cada cenário de teste de QA, porque quanto mais eu fizer, mais garantido eu vou ter a minha entrega. Então, para cada push que a developer receber, ou seja, quando ela recebeu lá o merge, ele vai rodar os testes de UI. E o legal aqui é que o Bitrise roda isso, porque ele usa o simulador. Então, assim, claro, ele não vai rodar em múltiplos dispositivos, múltiplos tamanhos de tela, múltiplas linguagens, nem nada. Mas, assim, para nós já é suficiente, pelo menos, rodar no simulador ali e garantir que os testes de UI estão passando. Aí vocês vão perguntar assim, bom, então por que eu não rodo os testes de UI e os testes unitários no momento do pull request? Porque é demorado. Aí isso aí ia trancar um pouco o nosso fluxo de trabalho. Hoje o nosso build no Bitrise para o iOS leva em torno de 20 minutos. Então, assim, já é um tempo extremamente alto. Eu considero alto. Então, eu não posso ainda botar mais esse peso dos testes de UI, que para cada teste ele roda o simulador, ele abre o teu projeto, ele navega, ele chega lá na feature. Então, esse cara eu deixo para developer, porque depois que já foi mergeado, a minha feature já está lá, pronta para ser deployada, e os testes de UI podem ficar rodando lá, podem acumular, ficar em fila, não tem problema nenhum. A outra trigger que a gente tem configurada, é a trigger de tags. Então, essa aqui é uma das mais fantásticas, por quê? Porque eu estou dizendo, qualquer tag com o prefixo build-hífen faz o deploy para QA. Então, pronto, eu não preciso mais ficar clicando em botãozinho para fazer o deploy. É só adicionar uma tag lá, quando eu acho que tem um pacotinho de features que eu quero entregar para o pessoal de QA, coloco uma tag lá no Git, dou um push nessa tag. Quando o Bitrise receber essa tag, ele vai startar o processo de deploy. E aí, eu cheguei onde eu queria. É café, porque eu não faço mais nada. E daí a gurizada ali que está ali no meio diz que eu estou de boa. Mas é por causa disso. Eu automatizo essa chatice de deploy, de release notes e tal, gera build, manda lá para o Crashlytics, avisa o QA, tem versão nova lá no Fabric. Cara, isso aí fica tudo para o Bitrise. Bitrise manda um e-mail, Bitrise manda mensagem no Slack, é só configurar. Aqui só chamando atenção de novo para os testes unitários e os testes de UI. Então, é assim que ficaria nosso workflow lá no Bitrise. É basicamente os mesmos steps, é o clone, é o pod install, só que em vez de ter os steps de Fastlane, eu coloco um step do próprio Bitrise, que é o rodar os testes. Como não tem eu não preciso ter nenhuma variação de provisionamento, nem nada, o default lá que o Bitrise cria, ele mesmo já assina com os provisionamentos deles. Então, como eu só quero rodar os testes, não vou fazer deploy com isso, eu não preciso assinar com meus certificados, eu deixo o Bitrise assinar com o certificado deles, rodar os testes, só me dizer que está ok. E esse arquivo aqui é um dos arquivos que ele deixa disponível lá para depois tu poder acessar, que é o report dos testes, tudo passou, se falhou. O Bitrise te manda um e-mail para cada teste falhado. Só que a gente começou a ter muito e-mail. Então, assim, hoje
Hoje eu configuro para só ficar sabendo da primeira falha e não das demais. E eu tirei os e-mails de sucesso. Então, eu também eu recebi um e-mail para cada sucesso de build, então isso aí eu tirei os e-mails para todos os builds e só deixei assim, ó, quando falhar a primeira vez naquela branch, me avisa. Se falhar de novo, já não me avisa mais. E também depois quando der sucesso, não precisa mais me avisar. Porque senão fica muito e-mail. Algumas considerações finais, bem rapidinho. Quando eu vou fazer assim essa configuração inicial do projeto, eu costumo levar 1, 2 dias, levar um certo tempinho, principalmente quando a Apple mudou lá esses negócios de provisionamento agora no novo Xcode. Então, assim, todos aqueles teus scripts que meio já estavam prontos do outro projeto, daí eles já não funcionam no novo, e daí tem que... como é que funciona agora de novo? Mas, assim, eu acho que é um tempo que vale, tá? Eu sei que não é todo mundo que tem, assim, 1, 2 dias ali no projeto, naquele momento, para... Bom, agora eu vou parar e vou configurar o Bitrise, vou configurar o Fastlane. Não é todo mundo que tem isso, não. Mas vale a pena o tempo, tá? Se tu conseguir mostrar lá para o teu PO, para o teu gerente de projeto, que, cara, ó, eu vou perder 1, 2 dias, mas depois, quando tu precisar de um deploy, eu vou te fazer com um clique e vai levar 5 minutos. Se tu conseguir convencer ele disso, vale muito a pena. Os arquivos que eu utilizo hoje são o Fastfile, o Matchfile e o AppFile. O AppFile é um arquivo, só coloquei lá o bundle initfile do meu projeto. É só também, é tipo um auxílio igual ao Matchfile. E os workflows que eu tenho, deploy de dev, deploy homolog, deploy prod, rodar os testes unitários, rodar os testes de UI, e um workflow aqui que eu criei exclusivo para o cara novo de automação de testes. Porque ele chegou lá, ele começou a configurar o app, configurar o ambiente, e daí ele começou, consegue uma build. Aí mais um pouquinho, consegue uma build. Aí eu, não, chega. Fui lá, criei um workflow que faz o build projeto e faz o deploy só para esse cara. E manda e-mail só para ele. Aí agora ele não me incomoda mais. Ensinei ele a acessar o Bitrise, clicar no botãozinho e ele trabalha sozinho agora. Outro recurso que eu gostaria de configurar no projeto, assim que eu tiver outros 1, 2 dias disponíveis, configurar o deploy para iTunes Connect, porque hoje a minha automação só está para o deploy no Fabric, que é o que eu mais utilizo. Não faço tantos deploys em produção assim que vão me custar tempo, mas quero configurar isso para deixar automático. E o Action que vai me ajudar nisso é o Deliver. Então, esse é o cara que se conecta lá com o iTunes Connect, que sobe o artefato lá, configura os arquivos lá de descrição, ícone, internacionalizados, e ainda diz para a Apple para submeter o app para review. Então, ele faz tudo isso. É só configurar os parâmetros. E ele também responde aquelas perguntas lá que a Apple te pergunta, tu alterou criptografia no teu projeto, tu autoriza edges, não sei o quê. Ele tem lá uns parâmetros que tu dá sim, tu dá não, e ele faz tudo automático para ti. O Danger é tipo um lint, tá? Só que ele vai olhar ali para o teu pull request. Então, tu consegue configurar coisas do tipo, bloqueio o pull request se tem o arquivo X lá editado, porque é um arquivo que eu não quero que o cara edite. Ou então, ele olha lá e vê, cara, tem muito commit tem muito arquivo editado nesse pull request, então também já bloqueei. Então, é um lint em cima do teu pull request. Eu quero criar um painel, tá? Para poder passar para os POs, para os gerentes, para que eles vão lá e possam startar um deploy, pegar uma versão, porque eu sei que eles não vão usar por linha de comando nem nada. E eu quero também automatizar o meu build bump, fazendo com que o Bitrise pegue o próprio número que ele já gera lá e esse número seja o número do build do projeto. Então, assim, só para concluir bem rapidinho, investe tempo no match, porque vale a pena. Tá? Utiliza o Gin para fazer o build das múltiplas configurações. Escreve teste, usa os testes, bota eles para rodar. Define certinho os teus processos, define o teu deploy, define o que tu precisa fazer para submeter para a loja, para o teu time de QA, define todos os processos, vai para um quadro, desenha isso bem bonitinho e automatiza o máximo que der. Porque quando tu automatizar,
tu vai ter estabilidade, tu vai ter velocidade, vai ter produtividade. E nunca dá os scripts como concluído. Continua melhorando eles. Vai lá, escreve mais um pouquinho, escreve uma lane para te ajudar num processo que talvez nem seja build do teu projeto, talvez seja só executar um outro script lá que faça mais algumas coisas. Também dá para fazer isso. Tenha o mindset de melhoria contínua, então esteja sempre melhorando, sempre automatizando, sempre melhorando a tua produtividade e manda tudo para a nuvem. Escreve a Fastlane, faz rodar na tua máquina, mas quando estiver funcionando, toca para o Bitrise. Faz uma trigger lá que faz sentido para ti e deixa rodando automático para ti. E é isso aí, gente. Tu tinha falado da questão da versão free de 10 minutos, né? Aqui eu estava entrando no site deles, é 10 minutos por build. Então, não entra, no caso, aquele tempo todo de um pull request, por exemplo? Não, entra sim, porque a gente tem ali um projeto, deve ter umas 10, 15 pods, tá? E como ele roda tudo do zero, ele leva 20 minutos. E é 20 minutos esse build, um único build. Então, assim, eu já extrapolei. E não precisa de muito para extrapolar, entendeu? Quando tu faz um projeto, adiciona alguns pods, ele vai passar rapidinho. Mas se tu quiser só testar, ou se tu tem um projeto Android, o projeto hoje atual lá, Android, leva 3 minutos. Então, assim, cara, usa o freezão mesmo que suporta.